Vamos lá as questões de história agora. As razões da disputa entre Atenas e Esparta eu exporei para que ninguém jamais tenha de indagar como os helenos chegaram a envolver-se em uma guerra tão grande. A explicação mais verídica, apesar de menos frequente e alegada, é, em minha opinião, que os atenienses estavam tornando-se muito poderosos, e isto inquietava espartanos, compelidos a recorrerem à guerra. Então aqui ele está falando do contexto da guerra do Peloponeso, né, bem como dito aqui também na legenda, é a guerra entre as Atenas e Espartas, que tornaram ele extremamente poderoso. Vamos lá. Segundo Tucídides, a guerra do Peloponeso ocorreu em virtude da tentativa ateniense de democratizar o poder na Grécia? Não. Ele falava sobre a questão de como a ateniense está ficando poderoso e isso deixava os espartanos inquietos. Diferença de estrutura política? Não, tem a diferença de estrutura política, mas não esse foi o principal caso segundo o texto. Contestação do imperialismo ateniense pelos espartanos. Exato, essa aqui é o que mais assemelha aquilo que ele quer dizer. D. Aliança entre espartanos e atenienses contra os persas? Não. Expansão da militarização espartana no mundo grego? Não. Isso é um porquê, mas não de acordo com o texto. São perguntinhas difíceis, né? No sentido que às vezes você não precisa saber tanto história, você precisa saber mais interpretar o texto. 27. Tudo indica que no longo período que se estende do último quartel do século XVII ao começo do século XIX, a economia nordestina sofreu um lento processo de atrofiamento, no sentido que a renda real per capita de sua população declinou secularmente. Beleza, falando da economia brasileira, do século XVII até o século XIX. Beleza. O atrofiamento registrado no excerto deve-se ao quê? Vamos lá. Perda da rentabilidade pecuária? Tá, mas a pecuária era secundária nessa questão ainda, era mais voltada, né? Porque a gente passou primeiro por 3 ciclos. Primeiro passamos pelo ciclo do açúcar, depois passamos pelo ciclo do ouro e depois, posteriormente, chegamos ao ciclo do café. Lembrando que o açúcar como um todo foi mais no litoral brasileiro, parte do Nordeste. Ouro, por mais que teve em muitos lugares, principalmente no Centro-Oeste. E o café, mesma coisa, por mais que teve em vários lugares, era mais concentrado no interior do estado de São Paulo, na parte mais paulista. B, ao esgotamento do pau-brasil, pelo amor de Deus, né? Acabou o pau-brasil? Tá, pau-brasil era um pouco antes e paralelo junto com a questão do açúcar, mas também não é uma questão tão assim quanto a pecuária. C, a crise da economia açucareira, perfeito. Esse aqui é o mais próximo de dizer que teve o problema da crise açucareira, principalmente nessa transição para o ouro. Então foi esse que constou o atrofiamento da economia nordestina. E o resto falou da concorrência açucareira, que foi um momento depois, ao modelo administrativo das capitanias hereditárias, que muitos poderiam ter colocado nessa época, mas não foi não. 28. Para ficar fiel a Cristo, era preciso sair de uma instituição irremediavelmente corrompida. Erasmo, falando dos monges, afirmou por outro lado: nada contribuiu para tomar Lutero popular que os costumes dessa gente. Então ele está falando da reforma religiosa, falando sobre como Lutero conseguiu agregar algumas massas, principalmente pelos costumes do catolicismo naquela época, principalmente pela venda de indulgências, a questão de cargos eclesiásticos, toda a corrupção envolvida, o abuso de poder, por aí vai. A afirmação de Erasmo anexa ao sucesso da reforma religiosa, perfeito. Em medida que Lutero evidenciou o rígido comportamento da fé católica pelos contemporâneos. Tinha um rígido comportamento, mas esse não foi o principal motivo. O problema do princípio católico da salvação da fé. Não, também não foi isso aí. O papel dos católicos nas revoltas camponesas. Não tem essa ligação direta. A proibição de venda de indulgências pelo católico. Pelo contrário, não é que eles proibiram, eles permitiam isso. E a crise moral pela qual passava a Igreja Católica. Perfeito. A Igreja Católica passava uma crise moral pelo tudo que fazia. Venda de indulgências, abuso de poder, corrupção, muitas coisas envolvidas. Muito bom. Questões assim são boas. Questões que realmente abordam conhecimentos de história para responder as questões.
Vamos lá. No Brasil, os esforços para substituir escravizados por imigrantes livres começaram ainda em 1840. Beleza, o processo de escravização, sair dos escravos para entrar os imigrantes. Vários fazendeiros recrutaram e empregaram europeus, ok, mas como foi o senador Nicolau Vergueiro quem promoveu o esquema mais ativamente? Vergueiro e seus pares eram motivados por realidades econômicas e não por interesses humanitários. É lógico, né? Em acabar com a escravidão. Beleza. Imigrantes para o café, Sociedade de São Paulo. Beleza. Entre os motivos que levaram Vergueiro e seus pares à ação descrita no desses, destaca-se o quê? Vamos lá, com mais precisão, seria a alternativa D. As normas legais pelo fim do tráfico internacional de escravizados. Porque ninguém de fato tá ali estava querendo saber do interesse econômico quanto à questão a questão humanitária, né, de querer não ter mais escravizados. A questão era motivados por realidades econômicas. Nesse caso, aí o que ficou mais prático de fazer, de se assimilar, foi a questão de que em 1850 teve a Lei Eusébio de Queiroz, que é fim do tráfico negreiro. Beleza? Consequentemente, foi isso que motivou o senador a chegar em determinadas ações para tentar mudar para imigrantes livres. 30. Nos últimos dias de fevereiro, 5 dias consecutivos de movimentos sociais em Petrogrado bastaram para derrubar uma autocracia antiga de 3 séculos, uma revolução anônima, sem líderes ou partidos dirigentes, caracterizada por imensa aspiração à paz, harmonia e concórdia, dos quais só seriam escolhidos o czar e sua família. E é lógico, né? Só de ler o texto você já consegue identificar que tem a ver com a Revolução Russa. A Revolução Russa que aconteceu em 1917. Qual foi uma das aspirações dos movimentos sociais? Dos movimentos sociais que apoiaram essa Revolução Russa contra os czares. Saída da Rússia da Primeira Mundial? Perfeito. Uma delas seria essa mesmo. Saída da Rússia da Primeira Guerra, porque eles queriam que a Rússia saísse da Primeira Guerra em virtude de toda a crise que estava acontecendo na Rússia e mesmo assim eles estavam se mantendo a Rússia. Perfeito. B. Expansão territorial da Rússia em direção à Sibéria. Não. A questão que tem nada a ver com a questão de expansão territorial. Substituição dos sovietes russos pela Duma. Não, isso foi um momento posterior. Não foi anterior a isso. Manutenção da estrutura agrária russa. Sim, eles queriam que tivesse uma revolução agrícola a partir disso, mas não foi essa uma das principais aspirações. Isso foi uma consequência. Instauração de uma monarquia parlamentar russa. Também não. Não esse era o desejo da Revolução Russa. Mais clara de todas era essa questão da Segunda Guerra Mundial. Então essas foram as questões de história, muito bem qualificadas, ótimo para essa prova.